Para mim, estava até com saudade de estar aqui com os irmãos. No período da noite, estava pregando em alguns lugares, mas nós temos também excelentes pregadores aqui, Raul, pastor Cláudio, William, Tamires, e que por certo falaram ao coração também dos irmãos. Nessa noite nós estaremos começando uma nossa nova série de mensagens, uma exposição na carta de Paulo aos Colossenses. E o tema da nossa série de mensagens, a nossa jornada, o tema da nossa reflexão ao longo desse tempo será sobre mais que suficiente. Mais que suficiente. Quando esse tema veio ao meu coração, ele veio justamente porque nós sempre queremos buscar aquilo que é mais do que o suficiente. A famosa pergunta: o que é mais que suficiente para que você possa viver uma vida feliz? Alguns dirão que o mais que suficiente é a saúde. Outros poderão dizer que o que mais que suficiente será estar em família. Outros ainda poderão dizer que mais que suficiente é ter dinheiro no bolso. Bem, será que todas essas respostas de fato, ou essas coisas que nós podemos responder a esta pergunta são mais que suficiente para nós? Bem, seja como for, nós precisamos então ter um começo, e para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, e nós então faremos a leitura do verso 1 ao verso de número 8, na carta de Paulo aos Colossenses. Enquanto você vai abrindo aí, localizando na sua Bíblia, no seu celular, alguns dos irmãos, espero que todos tenham recebido esse papelzinho, e nesse papel, os irmãos que vieram na última quarta-feira sabem que a partir de agora, então, ao longo desta série, as nossas mensagens estarão aqui. E você poderá acompanhar, anotar, inclusive há espaço para você anotar aquilo que estará sendo ministrado e, inclusive, aproveitando para, quem sabe, partilhar com seus vizinhos, no seu trabalho, para nós, de fato, levarmos a palavra de Deus adiante. Amém? Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo, esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Esta é a carta de Paulo à igreja que está ali localizada em Colosso. E de todas essas cartas que Paulo escreve, esta carta tem algo particular. Todas as demais cartas que Paulo escreveu, ele conheceu, ele se relacionou com aquele povo ou com aquela igreja. Esta é a única carta que Paulo escreve a uma igreja a qual ele sequer conheceu e que também, ao contrário das demais igrejas, não foi fundada por ele. Essa igreja foi fundada por Epáfras, que nós acabamos de falar aqui, esse nome bonito, né? Que você tem vários nomes bonitos na Bíblia que você pode usar aí para batizar seu filho ou sugerir para os seus amigos. Mas o fato é que é Epáfras que é o plantador e o fundador desta igreja. Essa carta de Colossenses, ela também tem algumas outras coisas que são interessantes. Ela é conhecida como sendo uma das cartas da prisão. Quando Paulo está preso ali em Roma, e ele escreve algumas cartas, que nós temos aqui a carta de Colossenses, a carta de Efésios, a carta de Paulo a Timóteo, são escritas quando Paulo ele está preso. Então Paulo escreve a essa igreja que ele não conheceu, ele escreve a essa igreja quando ele está preso, e ele escreve a essa igreja que está localizada numa cidade que tinha muita história. E para nós possamos entender o contexto dessa carta, e eu quero fazer aqui uma breve analogia, é mais ou menos como a realidade que nós temos vivido aqui na nossa região, sobretudo essa região de Macaé, Rio das Ostras e até mesmo Cabo Frio.
Vivemos tempos muito bons de bonança, quando o petróleo de fato jorrava aqui na nossa região. Mas temos vivido agora o tempo onde temos experimentado a escassez. E assim era com a região ali de Colosso, era uma região muito rica, uma região que tinha de dar e vender, que sobrava. Mas nessa região eles passaram a experimentar um tempo também de escassez por diversos motivos, e um deles foi que nesta região havia inúmeros vulcões, e que nesse momento, nesse período, causaram uma série de fenômenos naturais que destruíram essa cidade. Então essa cidade sai da bonança, da fama de ser rica, de ter, e passa agora a viver um tempo de escassez. Essa igreja, inclusive, também é a igreja onde nós temos aqui um jovem chamado Onésimo, e um outro jovem, talvez não tão jovem, chamado Filemão. Há uma carta que Paulo escreve, está na Bíblia, tá? Isso é um nome, é uma carta, se você não conhece, carta de Paulo a Filemão, aonde ele vai fazer uma série de recomendações para que Filemão, que era o senhor, que tinha escravos, receba de volta um escravo fujão de nome Onésimo. E é esta igreja aqui que Onésimo, Filemão fazem parte. Mas nessa noite, como eu disse para os irmãos, a nossa proposta é pensar em mais do que o suficiente. Mas não adianta nós passarmos a pensar ou começarmos a pensar naquilo que seria mais que suficiente para nós, se nós não pensarmos naquilo que é suficiente, aquilo que é necessário. E portanto, se eu tivesse que colocar um título, e nosso título então é Começando pelo Necessário. Nós precisamos começar por aquilo que é necessário. E quando nós pensamos naquilo que é necessário, a pergunta que me vem à mente é: qual a maior necessidade do ser humano? Qual é a nossa maior necessidade? Como eu disse, cada um de nós podemos falar muitas coisas. Podemos falar que a nossa necessidade é saúde, que é dinheiro, um bom emprego, um bom estudo. Enfim, inúmeras são as respostas que nós podemos dar para aquilo que é mais necessário para cada um de nós. Mas todas essas respostas, se elas não vierem da palavra de Deus, elas sequer são o suficiente. Na verdade, elas são insuficientes. E aqui nesta noite, então, eu quero pensar brevemente com os irmãos em alguns momentos. Nesse primeiro momento, nós vamos pensar em 3 necessidades, em meio a um monte de necessidades que a Bíblia vai nos expor, mas eu quero pensar com os irmãos em 3 necessidades que nós temos, que são as maiores necessidades do ser humano, segundo a palavra de Deus. E a primeira necessidade é a seguinte: a nossa maior necessidade é descobrir para que fomos criados e qual o projeto de Deus, qual é o nosso projeto. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. A nossa maior necessidade é identificar a razão pela qual nós estamos aqui. Nessa semana, uma experiência interessante no meu ambiente de trabalho, e há um rapaz que trabalha comigo que ele se diz ateu. E nós estávamos ali trabalhando e de repente ele veio, ele falou assim: Mateus, qual que é o sentido da vida? Porque para mim a vida não tem sentido. Para mim a vida ela não tem nenhum significado. E aí eu olhei para ele e falei assim: certa resposta, para você a vida não tem sentido. E inclusive faz sentido que ela não tenha sentido para você. Porque ele não acredita em Deus. E para quem não acredita em Deus, a coisa que faz mais sentido é chegar à conclusão de que a vida não faz sentido. Por quê? Porque a ideia de sentido, ela requer a ideia de um Criador. E eu vou explicar isso para os irmãos. Tudo que existe à nossa volta, assim nesse templo, assim como nesse templo, foi criado. Os irmãos aqui temos o ventilador, temos o banco, temos o data show. Todos esses objetos, antes de virem à existência, primeiro foi elaborado um plano. Ninguém fez o banco ou fez o ventilador e depois perguntou: para que serve isso? Na verdade, nós partimos de uma necessidade, elaboramos, identificamos uma necessidade e de acordo com essa necessidade nós definimos um propósito. Não, eu preciso de um local para me acomodar, para sentar, que caiba várias pessoas. E aí provavelmente alguém inventou o banco. Olha, eu preciso de um objeto que ele circule, que ele faça ventilar. E assim surgiu o ventilador. Antes dele vir à existência, o seu propósito já havia sido definido. E assim é com cada um de nós. Nós somos criados
por Deus, e antes de nós sermos criados, um propósito foi definido para cada um de nós. Mas há um propósito maior, que é em comum a todos nós. E se você tem aí o esboço do sermão, mas também estará aqui no Data Show, Efésios capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com a sua vontade e com aquilo que Ele havia resolvido desde um princípio. Deus escolheu para sermos o seu povo por meio da nossa união com Cristo. Todas as coisas são feitas de acordo com um plano. Plano é um propósito. Todas as coisas foram feitas de acordo com um propósito. Deus nos criou de acordo com o seu propósito. Nós não somos obra do acaso. A sua vida não é um acidente. Eu não sei qual é a sua história, mas às vezes você pode ter ouvido falar durante toda a sua infância de que você era indesejado. Olha, eu não esperei que você viesse. Inclusive, eu nem queria que você viesse. Eu digo mais, por mais difícil que seja para cada um de nós aceitar, talvez você seja fruto de um relacionamento não desejado. Talvez ainda você possa ser fruto de um abuso sexual. Mas isso não muda o fato de que ainda assim, a sua vida, seja qual for a sua história, ela veio à existência porque há um propósito definido por Deus para a sua vida. E que propósito então seria esse? Colossenses capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: pois por meio dele, Deus criou tudo, no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Paulo ainda vai falar em Romanos 11, 36 o seguinte: pois todas as coisas foram criadas por ele e tudo existe por meio dele e para ele. Glórias a Deus para sempre. Amém. O nosso propósito é viver em Deus, para Deus e por Deus. Qualquer coisa que fuja disso faz com que de fato a sua vida seja uma vida sem sentido. E a ideia de sentido, e a palavra sentido, inclusive, é uma palavra muito interessante, porque a ideia de sentido, ela pode nos levar a pensar em duas situações. Sentido na ideia de significado, mas sentido também na ideia da direção. Quando alguém pergunta o seguinte: qual que é o sentido desta palavra? Na verdade, aquela pessoa quer saber qual o significado. O que isso significa? Da mesma forma, quando alguém está perdido ou quer achar algum lugar, ela pergunta: para que sentido ou qual sentido eu devo andar para chegar a tal lugar? Qual é a direção que eu tenho que seguir? A Bíblia nos dá o sentido, significado e direção que nós precisamos e devemos caminhar. Apenas na palavra de Deus, apenas em Deus, nós encontramos o sentido da nossa vida. Então, a primeira e a maior necessidade que nós podemos identificar é: preciso saber para que estou aqui. Bem, agora eu sei para que estou aqui, e cantamos isso, inclusive. Há uma canção que diz: se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? De fato, este é o nosso maior propósito. De fato, esse é a nossa maior necessidade, identificar o porquê nós estamos aqui. E agora que eu sei que a minha vida, ela só tem sentido, significado e direção se eu vivo a minha vida para Cristo, eu preciso então entender que apenas item não é sozinho a maior necessidade. Há uma segunda maior necessidade, que é a seguinte: a nossa maior necessidade é viver em santidade e fidelidade. No versículo 2 do capítulo 1 de Colossenses, Paulo escreve o seguinte: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Aos santos e fiéis. Às vezes nós temos uma concepção totalmente equivocada de santo na Bíblia. Santo na Bíblia não é alguém que não erra, mas é alguém que é completo, é alguém que é inteiro. É alguém que estar em Cristo e apenas em Cristo pode ser inteiro, porque alguém já disse que há no coração do homem um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Se nós não estamos em Deus, se nós não entendemos que vivemos e devemos viver a nossa vida para Deus, então de fato a nossa vida ela deixa de ter sentido. Mas a partir do momento que eu identifico que eu devo viver para Deus, eu preciso entender que a coisa que Ele requer de mim, de cada um de nós, é uma vida santa e fiel a Ele.
Por quê? Porque Deus não pode se relacionar com o pecado. E a ideia aqui então de santo é a ideia de separado. A palavra no grego usada para santo é hagios, que significa separado. Algo ou alguém que foi separado para determinado fim. Esse microfone que eu estou usando aqui nessa noite, ele foi separado para um determinado fim nessa noite, que é transmitir, que é amplificar aquilo que Deus está falando aos nossos corações e quer falar através de mim. Ele tem um propósito, ele foi separado para algo. Você, assim como todas as coisas que existem, foi separada para a honra e para a glória de Deus. E Ele nos separou do pecado, Ele nos separou das situações que você tem passado, Ele nos separou da adversidade, Ele separou inclusive este momento, que não é obra do acaso, para que você estivesse aqui nessa noite ouvindo a sua palavra. E a Bíblia então ela vai nos dizer em Hebreus capítulo 12, versículo 14 o seguinte, que está aí no seu esboço: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É engraçado que nos tempos que nós temos vivido, infelizmente há cristãos que conseguem mais enxergar o diabo do que a Deus. Vê o diabo em tudo quanto é lugar, mas não consegue ver Deus em lugar nenhum, porque às vezes não está vivendo uma vida de santidade. E repito aqui, uma vida de santidade não é uma vida de perfeição, pelo contrário, é uma vida que requer inclusive humildade, para reconhecer que por fato e de fato em alguns momentos nós iremos tropeçar, mas que isso não é desculpa para que nós venhamos a nos entregar ao pecado. Alguns de nós inclusive gostam de usar o texto que diz que a carne é fraca. Também gosto da resposta que foi elaborada para essa questão, que é o seguinte, que pecado não é vitamina. Se a carne é fraca, pecado não é vitamina. Precisamos viver em santidade, porque sem santidade nós não iremos ver a Deus. E às vezes nós perguntamos, cadê o Senhor? Aonde está o Senhor? E talvez a pergunta que nós devemos fazer é, aonde está a minha caminhada, o meu esforço para viver em santidade? Observe que o autor de Hebreus, aqui nesse trecho, e nós não sabemos quem escreveu a carta aos Hebreus, ele vai dizer o seguinte, esforcem-se. Bem, se fala para se esforçar, é porque é algo que requer algum tipo de força, algum tipo de dedicação, algum tipo de esforço. Não é fácil, não é instantâneo. Eu gosto de dizer que a nossa vida com Deus não é miojo, que você bota lá em 3 minutos está pronto, mas é uma vida que nós vamos construindo ao longo de todo o tempo que Deus determinou para cada um de nós aqui, e que só será completa no dia que nós estivermos na glória com Deus. Enquanto aqui estamos, devemos buscar viver uma vida de santidade. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 15 e 16, ele diz o seguinte: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque sou santo. Obrigado, Raul. Sejam santos, porque eu sou santo. Assim como aquele que é santo, que nos chamou, sejam santos vocês em tudo o que fizerem. Você não deve ser santo ou parecer santo apenas aqui na igreja, mas você deve ser santo quando ninguém te vê. Você deve ser santo quando você talvez está na frente do seu computador, e aí você é tentado ou conduzido a ver e usufruir, a consumir determinados conteúdos que nada tem a ver com a palavra de Deus. Você deve buscar uma vida de santidade quando lá no seu ambiente de trabalho algumas propostas que são indecentes são feitas para você. Em tudo o que nós viemos a fazer, nós precisamos demonstrar a santidade de Deus, porque Ele é um Deus santo, e se nós queremos ter comunhão com Ele, então precisamos reconhecer que a nossa maior necessidade também é viver uma vida santa, mas não apenas santa. Observa que Paulo fala, aos santos e fiéis. Nesta caminhada ela requer perseverança. Portanto, Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz o seguinte, no capítulo 15, versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor, o trabalho de vocês não será inútil. O nosso trabalho, a nossa caminhada, a nossa jornada com Cristo, ela nunca será inútil, se nós nos atentarmos porque o texto diz, se nós nos mantivermos firmes e não permitirmos que nada nos abale.
E nos tempos que nós temos vivido, qualquer coisa é motivo para nos abalar. Qualquer situação é um motivo para nos abalar. E precisamos então retomar o contexto da carta que nós estamos aqui a começar a exposição e a estudar. Paulo está preso. Paulo está passando um momento de dificuldade. Ele está ali, vivendo ali os últimos momentos da sua vida. Após esse momento, após essas cartas, Paulo é executado. Mas ainda assim, ele encontra tempo para compartilhar a mensagem de Deus, para motivar outros. Por quê? Porque ele entendeu o propósito da sua vida, porque ele vive uma vida de santidade e porque ele é fiel ao Deus que o chamou e não permite que nada o abale. O que tem te abalado? É o casamento? É a falta de um emprego? É porque as coisas não estão de acordo com o seu controle? Elas não vão estar. E nunca vão estar. E não devem estar. Lembre-se, o texto que nós acabamos de ler aqui, no primeiro propósito, na primeira mensagem, no primeiro tópico, é Deus que elabora o plano. O plano não é seu. Por isso ele nunca vai estar de acordo com o que você deseja. E não deve estar. É o contrário. Eu elaboro um plano, eu vejo aquilo que eu quero, mas eu vou àquele que é o chefe do negócio. É aquele que manda no pedaço. É aquele que tem poder para dizer sim ou não. É a Deus. Eu pego os meus planos, pego meus desejos e coloco perante Deus. E é isso que Provérbios vai dizer, né? O coração do homem faz planos. Provérbios capítulo 16, versículo 1. Mas é da palavra do Senhor, é da boca do Senhor que vem a última palavra. Observe. O sábio Salomão, ele não diz que nós não devemos planejar. Mas ele nos leva a pensar e a entender que o nosso plano, ele deve ser submisso àquele que tem um plano maior, que é Deus. Por isso nós precisamos estar firmes e não permitir que nada nos abale. Bem, agora eu entendo que eu preciso então reconhecer que minha maior necessidade é viver para Deus de acordo com o seu propósito. Entendo agora que eu devo viver uma vida de santidade e fidelidade, mas há então um terceiro fator que eu preciso identificar. A nossa maior necessidade é estar em Cristo. A nossa maior necessidade, no terceiro ponto, é estar em Cristo. No versículo 2 aqui ainda, do capítulo 1, Paulo diz o seguinte: aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colosso. Antes de eles estarem em Colossos, eles estão aonde? Em Cristo. Antes de eu estar aqui em Tamoios, eu devo estar em Cristo. Antes de eu estar no meu trabalho, eu devo estar em Cristo. Antes de eu estar passando essa dificuldade, eu estou em Cristo. Antes de ter saúde, eu estou em Cristo. Antes de não ter saúde, eu estou em Cristo. Eu preciso estar em Cristo. E é isso que Paulo identifica aqui. Olha, vocês, meus irmãos, que são santos e fiéis, vocês estão em Cristo. E o que determina a nossa vida não é onde a gente nasceu, mas é se a gente nasceu de novo no sangue de Jesus Cristo, na manifestação do Santo Espírito de Deus. E é isso que Paulo aqui faz questão. São coisas simples que às vezes nós ignoramos nos textos, mas que são ricas para nos transmitir a ideia de que nós precisamos entender que precisamos estar em Cristo. E a Bíblia vai nos dizer o seguinte, Mateus 6,33, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E aí, na busca pelo mais que suficiente, buscamos cada vez mais crescer no nosso trabalho, e é de fato um desejo, uma motivação que é legítima. Buscamos ter cada vez mais diplomas, buscamos cada vez mais acumular bens, mas esquecemos que a nossa prioridade, que aquilo que nós mais necessitamos, é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, não é todas as demais coisas, é todas essas coisas, e o texto está falando sobre comida, bebida e vestimenta. Todas essas coisas que nós achamos que precisamos ter muito para ter mais que o suficiente, elas não serão nada se nós não buscarmos e não colocarmos aquilo que é primordial em primeiro lugar. E aquilo que é primordial na nossa vida é Cristo Jesus. Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Observa, não é quem está com, é quem está em. Isso há uma grande diferença. Você pode estar conosco na igreja e não ser igreja. Você pode estar com um grupo de pessoas boas e não ser bom. Assim como também você pode estar com um grupo de pessoas ruins e não ser ruim. Mas Deus não chama a estar com Ele. Deus nos chama a estar nele e Ele em nós.
A ideia mudou. Agora, o templo não é mais essa construção feita por homens. O templo agora somos nós, é Deus em nós. E se nós então não estivermos com Cristo, de nada valerá. Nós não conseguiremos responder a esta pergunta e não conseguiremos identificar a nossa maior necessidade se nós não começarmos a seguir, pelo menos, com esses 3 requisitos mínimos: entender o propósito pelo qual aqui estou, viver uma vida santa e fiel à palavra de Deus e viver em Cristo. Mas tudo bem, agora eu entendi qual que é a minha necessidade, mas como eu faço então para suprir as minhas necessidades? Eu preciso viver de acordo com o propósito de Deus, eu preciso viver uma vida santa, eu preciso viver em Cristo, mas como eu faço isso? Bem, a primeira coisa, para que essas necessidades sejam supridas, eu preciso ter fé em Cristo. Olha que o versículo 4 vai nos dizer: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. Paulo não fala assim: olha, eu tenho ouvido falar das dificuldades que vocês têm passado. Olha, eu tenho ouvido falar que vocês estão passando agora por um momento de miséria. Não, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus. A nossa fé fala muito mais alto de qualquer situação que a gente possa estar passando. O que vai dizer mais alto não é o tamanho da sua dificuldade, mas é o tamanho da sua fé em meio à dificuldade. Precisamos ter fé em Cristo. Não é fé numa situação, não é fé num governo, não é fé em qualquer outra pessoa senão Cristo. João, no capítulo 15, versículo 5, diz o seguinte: eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe por que às vezes a gente tem a sensação de que a gente faz, corre e não acontece nada? E que não vale nada? É porque às vezes nós fazemos tudo isso, mas não estamos em Cristo e não temos fé nele. E aí, de fato, lembra que nosso texto, que nós acabamos de ler aqui com uma referência, que no Senhor nenhum trabalho é vão, que no Senhor nenhum trabalho é inútil? Bem, o contrário também é uma verdade. Qualquer trabalho e qualquer esforço que não seja no Senhor, ele é vão e é inútil. E por isso, às vezes, nós estamos cansados, estamos fadigados, porque estamos às vezes fazendo a coisa certa do jeito errado. Quando Deus não está no controle, quando Deus não está no primeiro lugar, saiba que sem Ele você não irá conseguir fazer coisa alguma. E inclusive é um desejo de Deus de suprir essas nossas necessidades. Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, diz o seguinte: mas o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, em conformidade com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Queridos, essa é a melhor notícia que nós podemos ter. Se você sabe e você reconhece que você tem uma necessidade, sabe o seguinte: a pessoa mais interessada com que você tem essa necessidade suprida não é você, é Jesus Cristo. Mas o grande problema é que nós não entendemos que o nosso Deus, Ele suprirá as nossas necessidades, não é conforme nós queremos. Não é conforme aquilo que você disse que é necessário, mas é conforme as suas gloriosas riquezas, que estão aonde? No bom emprego? Numa boa saúde? Em ter dinheiro suficiente para fazer a viagem dos seus sonhos? Não, com as gloriosas riquezas que estão em Cristo Jesus. Portanto, se nós queremos ter as nossas necessidades supridas, precisamos ter fé em Cristo. E aí podemos achar então que a fé, então agora eu entendi, agora eu preciso ter fé. O negócio é ter fé. Se eu tenho fé em Cristo, vai dar tudo certo. Bem, não é bem assim. Há um segundo requisito para que nós tenhamos as nossas necessidades supridas. E para isso, então, eu preciso amar todos os santos. Versículo 4 do capítulo 1, Paulo diz o seguinte: pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, num texto que muitos de nós conhecemos e que inclusive inspirou pessoas do mundo secular, como Renato Russo, a escreverem canções pautadas em 1 Coríntios, capítulo 13, que ali é o canto do amor. Mas em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, diz o seguinte: ainda que eu tenha um dom de profecia, saiba todos os mistérios, e tenha conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. A fé precisa vir acompanhada do amor. Uma fé que não vem acompanhada do amor é uma simples crença. É um simples pensamento positivo. Não vai dar certo.
A verdadeira fé em Cristo, ela vem acompanhada do amor. Amor que é demonstrado por todos os santos. E agora você entendeu que santos não são perfeitos, mas são aqueles que são pecadores, assim como eu e você, que são falhos, que caem, levantam e caem, mas não querem permanecer nessa vida. E nós precisamos amar essas pessoas, assim como Deus nos ama. E aí talvez as coisas comecem a complicar. Não adianta ter fé, agora tem que ter amor. E esse amor não é um discurso, este amor é um gesto. São atitudes, são ações, não é apenas palavras bonitas, não são palavras bonitas, mas são gestos. Inclusive a Bíblia vai nos recomendar, e por diversas vezes, em alguns momentos às vezes é onde a gente não tem palavras, e às vezes a gente tenta falar e acaba complicando. Momento de luto, quando alguém perde uma pessoa muito próxima, e é aquele momento que a gente de fato não tem o que falar, e a gente tenta falar alguma coisa, tenta falar de algum jeito, e às vezes até fala uma coisa que não é bem colocada, que às vezes causa mais problema do que conforto. E não entendemos que a Bíblia por vezes fala o seguinte: sorri, se alegrem com os que estão alegres, e faça o que com quem chora? Chorar. Quando eu tenho alguém que está passando por uma dificuldade, às vezes a melhor atitude a tomar não é falar, mas é participar do seu sofrimento, é estar junto ali. Nós temos o hábito de por vezes julgar os amigos de Jó, né? Que chegam ali e que começam ali a falar: Jó, você está no pecado, você fez isso, você fez aquilo. Mas nós esquecemos que antes deles começarem a falar, eles passaram ali um tempo em silêncio. Jó estava ali e o texto vai dizer que eles ficaram alguns dias em silêncio. O amigo de verdade, aquele que ama, às vezes ele fica em silêncio, mas participa da nossa dor, porque ele tem esse amor que é acompanhado pela fé em Cristo. E o texto então, no versículo 5, Paulo vai nos dizer: por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. O terceiro ponto importante para que nós possamos então ter as nossas necessidades supridas é entender que nós precisamos focalizar a esperança que está reservada. A nossa esperança, ela já está reservada, ela já está pronta. A ideia de reservado aqui é algo que foi destinado para você. E há propagandas que falam assim, né? Banco tal, um banco preparado para você. E a gente gosta daquilo que é preparado para a gente e esquece que Deus já nos preparou há uma esperança reservada para cada um de nós. Seja qual for a situação que você esteja vivendo essa noite, há uma esperança reservada. E quem nos diz isso é a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Observa o que Jeremias vai dizer: olha, porque sou eu que tenho os planos. Olha, lembra? Plano é propósito. Porque sou eu que defini os propósitos. Sou eu que sei a razão pela qual você está aqui. E se você entender e buscar a minha presença, então saiba que os meus planos, os meus propósitos, eles vão cumprir na sua vida. E eles são planos, são propósitos para fazer você prosperar e não de causar dano. E inclusive esses planos vão dar esperança e um futuro. E mais uma vez, quando nós paramos para analisar a nossa vida, nós corremos atrás de tantas coisas que não tem nada a ver com Cristo, na esperança de termos um bom futuro. Por que você trabalha tanto, você se dedica tanto, ao ponto às vezes de sacrificar a sua família? Não, porque eu quero dar um bom futuro para o meu filho. Mas você não compartilha a palavra com ele, você não ora por ele, você não ora com ele, ele não vê você lendo a Bíblia. Que futuro que você quer compartilhar com seu filho? O futuro onde ele aprenda que as coisas valem mais que a palavra de Deus? Que futuro é esse? Às vezes nós fazemos isso, vamos buscando atrás de tantas coisas e esquecemos que Deus já preparou, está reservado, está pronto. E para isso eu preciso tão somente perguntar: Deus, qual é a minha parte aí? Qual é a minha parte que está reservada? Mas se nós não formos a Deus, não nos colocarmos perante Deus, nós nunca vamos usufruir e vamos viver essa vida, uma vida sem sentido, correndo atrás daquilo que é mais que suficiente e sequer tendo o suficiente para viver uma vida. Portanto, nós precisamos reconhecer que apenas Deus pode suprir essas necessidades e que para que elas sejam supridas eu preciso ter fé em Cristo, eu preciso amar os santos e eu preciso focalizar na esperança que a mim está reservada. Acabou? Não, não acabou.
agora eu identifiquei qual é a minha necessidade, eu entendi como eu faço para que ela seja suprida, mas agora isso requer de mim algumas atitudes. E, portanto, eu necessito identificar algumas coisas. E o que eu necessito fazer? Bem, eu necessito, de acordo com o versículo 5, diz o seguinte: eu necessito reconhecer que as minhas maiores necessidades são supridas por meio da palavra da verdade, o Evangelho. É isso que o versículo 5 de 1 Coríntios diz. Olha, eu ouço falar de vocês por causa e por meio da palavra da verdade, o Evangelho. Eu preciso reconhecer que esta palavra, a palavra de Deus, é mais que suficiente para mim. Se eu achar que aquilo que é mais que suficiente para mim é aquilo que alguém que muito sabe ao nosso modo de ver, alguém que tem nome, alguém que tem fama, pode me dizer, então eu estou perdido. Nenhum conselheiro que não se paute na palavra de Deus, nenhum homem que não se paute na palavra de Deus tem a capacidade de dar para você uma palavra que venha suprir a sua vida. E para isso, então, eu preciso reconhecer que apenas na palavra de Deus e por meio da palavra de Deus, que é o Evangelho, as minhas necessidades poderão ser supridas. É o primeiro passo. Reconhecer que esta palavra é a verdade de Deus. Estamos saindo de uma série que falamos sobre liberdade. E aprendemos que a Bíblia vai nos dizer o seguinte: e conhecereis a verdade vos libertará. E a Bíblia também vai dizer que a tua palavra, a palavra de Deus, é a verdade. A mesma palavra que nos liberta é a mesma palavra que supre as nossas necessidades. A sua maior necessidade nessa noite é a palavra de Deus. E observa que tudo que nós temos conversado aqui, tudo que você tem aí para acompanhar no seu esboço, é a palavra de Deus. Ela tem a resposta. Às vezes, não a resposta que você quer. E às vezes, a resposta que você quer, mas não procura e tem procurado em outros lugares. A segunda necessidade, o segundo ato que eu tenho que ter então, é reconhecer que Deus toma a iniciativa. Afinal, foi o Evangelho que chegou até mim. No versículo 5 e versículo 6, Paulo diz o seguinte: por causa da esperança que lhe está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Não fui eu que cheguei até o Evangelho, foi o Evangelho que chegou até nós. É Deus, somente Deus, que toma a primeira iniciativa. A Bíblia vai dizer que nós amamos a Deus, por quê? Porque Ele nos amou primeiro. Nós pecamos contra Deus, mas nem por isso Ele esperou de nós que nós fôssemos retomar o relacionamento com Ele. Gente vai dizer o seguinte, que quando o homem peca e toma consciência do seu pecado, a primeira coisa que ele faz é o quê? Se esconder. Mas o que Deus faz? Deus vai ao encontro do homem. E assim é hoje. Seja qual for a situação que você tem vivido, seja qual for o pecado que você às vezes tem alimentado na sua vida, Deus continua indo ao seu encontro. Ele continua tomando iniciativa. Ele quer estar com você. Mas para isso eu preciso reconhecer que a iniciativa de tudo isso não parte de mim, mas parte dele. Preciso reconhecer que é Deus que toma a iniciativa. Mas preciso também, versículo 6, Paulo então ele continua. No versículo 6 ele diz o seguinte: que chegou até vocês, por todo mundo este evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que vocês ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Versículo 7, vocês o aprenderam de Epáfras, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco. E eu quero destacar aqui 3 verbos que Paulo usa. Vocês ouviram, entenderam e aprenderam. Portanto, a terceira necessidade, a terceira atitude que Deus espera de mim é que eu venha reconhecer que eu necessito ouvir, entender e aprender dele. Eu necessito ouvir, entender e aprender. E assim é na nossa vida, né? Você pode ouvir muitas coisas, mas se você não entende, de nada vale. Olha, eu posso estar aqui falando, você pode estar aí ouvindo, e agora eu falo assim, agora explica o que eu falei. Aí eu falo assim, não entendi. Então não basta apenas ouvir, é necessário entender. Mas também não basta ouvir e entender, basta e é necessário também que eu venha aprender. É um ciclo, eu ouço, entendo, aprendo, eu ouço, entendo, aprendo. E às vezes nós achamos que já sabemos o suficiente. Ah, eu já ouvi isso, eu já sei isso, adolescente é fera e fala isso, já sei. Não precisa falar não, mãe, não precisa falar não, pai, eu já sei o que eu estou fazendo. Não ouve, não entende e por isso não tem a capacidade de aprender. E às vezes, nós somos tão iguais, ou até pior, como os adolescentes. Não conseguimos ouvir, quando ouvimos não entendemos, e quando ouvimos e entendemos não temos a capacidade de aprender.
O que Deus quer de nós, então, nessa noite, é que nós reconheçamos isso, que apenas a palavra dEle pode suprir as nossas necessidades, reconhecer que é Ele que toma a iniciativa e reconhecer que nós precisamos ouvir, entender e aprender. E aqui eu quero caminhar, então, para nós encerrarmos essa reflexão. E eu partilhei aí, você tem aí nos seus bolsos, um trecho que eu achei interessante, enquanto parava aqui para estudar esse texto, está apresentando para os irmãos, de um comentário bíblico, aonde o autor William, ele diz o seguinte: a fé cristã não é só uma convicção da mente, mas também uma efusão do coração. Não é só um pensamento correto, mas uma conduta correta. A fé cristã e o amor aos homens são os dois grandes pilares da vida cristã. O que te falta nessa noite? Fé? Deus tem para te dar. O que te falta? Amor. O que te falta é o amor? Deus já demonstrou todo o seu amor na cruz do Calvário, quando Ele enviou o seu único Filho para morrer em nosso lugar e por cada um de nós. Deus quer nos conduzir a uma vida de abundância, a uma vida onde nós tenhamos mais que o suficiente, mas para isso, nós precisamos começar por aquilo que é necessário. Amém? E o nosso estudo continua. Na próxima quarta-feira, nós estaremos falando sobre a busca do que é mais que suficiente. Por isso você está convidado a estar conosco na próxima quarta-feira e entender como funciona a busca por aquilo que é mais que suficiente. Mas que nessa noite Deus possa ter ministrado aquilo que é necessário na sua vida.